Mais um dia, mais uma sexta-feira, mais uma sexta-feira quase final do ano. Porque a gente já tá no final, né? É mais assim, próximo de 2022. Então eu venho aqui fazer alguns pedidos. O primeiro, curtem o meu vídeo. Se não gostar, lá atrás, depois lá na frente, melhor, vocês podem discutir se quiser. Compartilhe essa informação, ela é muito importante, principalmente para quem ainda está em dúvida com relação à questão do tema que eu vou estar abordando hoje aqui. E por último, se inscreva no meu canal, tá bom? Isso vai me ajudar bastante a estar divulgando esse meu canal, esse meu espaço e essas minhas vontades de falar, tá bom? Eu tenho algumas informações. Primeiro, vocês já sabem, né? Na PP Sindicato, a nossa chapa aqui na Metronorte venceu, a nossa chapa também na estadual venceu. Então a chapa 1, ela é a nova gestão, né, atual agora da PP Sindicato. E a gente não começou calminho não, né? A gente começou já com um pacotaço desse governo que destrói literalmente todo e qualquer plano do servidor público, principalmente da educação. Ele apresentou um projeto de lei muito bom, tá? Com 48% de reajuste salarial, que está defasado há muito tempo, né? Pensando num profissional de graduação, especialista com mestrado, doutorado, é um salário muito pouco, né? A gente só observar profissional com a mesma qualificação de um professor, como médico e como engenheiro, como advogado, eles não têm o salário que um professor com a mesma formação tem. Então começa por aí. Uma informação importante que a categoria, né, e a comunidade escolar precisa saber. Para nós estarmos atuando na escola, na educação básica, do ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, é obrigatório ter uma graduação e, de preferência, ser especialista na sua área, tá? Então, isso exige que você faça, além da graduação, uma especialização e, é claro, é uma tendência do professor que trabalha com educação buscar um mestrado, um doutorado, né, um aperfeiçoamento na sua área. E aí, esse projeto de lei, ele vem para nós de uma forma muito mal elaborada, né? Ela não traz a real importância à categoria. Então essa PLC 12 de 2021, né, que faz a alteração na carreira do magistério e dos funcionários de educação, traz assim muito prejuízo para quem está, né, atuando por opção já concebida, que é isso que quer se fazer até a sua aposentadoria. Bom, o projeto ele vem aparentemente de uma forma muito positiva, mas ele traz, como fala, algumas pegadinhas no meio da sua proposta, né? Ele faz um reajuste de 48% para elevar o piso e é importante saber que esse valor que está sendo reajustado nesse novo salário, ele não vem do Estado, tá? Ele é um valor que vem do Fundeb, aquele Fundeb que a gente há algum tempo lutou para estar sendo efetivado, né?
para a educação, e a educação pública, porque a educação pública não tem o investimento da educação privada, não tem o investimento das ONGs, né, e tudo mais. Então é muito importante a gente ter esse olhar, né, e a comunidade saber como que é distribuído esse dinheiro. Então essa PL, ela altera totalmente, né, a carreira tanto do magistério quanto dos funcionários, porque ela vem e nem aborda os funcionários mais de escola. Então, o que a gente pede? Não é que a gente quer que essa lei acabe, não revogue a lei, não. A gente quer fazer algumas emendas importantes nesse projeto para não destruir a carreira do professor. E muito menos a carreira do funcionário que simplesmente se destruiu, não existe mais, ele não tem mais a evolução funcional dentro da instituição. Então, para que eu vou continuar trabalhando se eu não tenho mais ânimo, né, mais interesse, e eu não tenho mais o retorno do meu trabalho? Então, o primeiro artigo que altera o caput do parágrafo 1º, o 26, que é a Lei Complementar 103 de 15 de março de 2004, que passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 26, os professores em exercício nos estabelecimentos de ensino, núcleos regionais de educação, Secretaria de Educação, de Esporte, unidades a ela vinculada, né, Secretaria do Estado da Educação e do Esporte e unidades a ela vinculada receberão auxílio transporte de R$ 421,27 pela jornada de 20 horas e R$ 842,54 para a jornada de 40 horas. Não incorporável na inatividade, né, aposentados. Bem como não utilizado como base de cálculo para a concessão de quaisquer vantagens, inclusive no mês de férias, receptivos, terços constitucionais e gratificações natalinas. Parágrafo 1º. O valor especificado no caput deste artigo poderá ser reajustado por decreto, observadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras. Isso é muito importante todos saberem que esse valor desta gratificação de auxílio transporte, ela foi de um período quando os professores estavam com uma defasagem gigantesca no seu salário e o Estado não podia fazer investimento no salário. Então eles colocaram como uma gratificação o auxílio transporte para poder elevar o salário para um piso mais próximo da sua realidade de graduado e tudo mais. Aquilo que eu falei no início. O que a gente pede? Que revogue este parágrafo, porque essa gratificação, ela não é uma gratificação, ela é um ajuste a um salário defasado. Ele vai, o que a gente pede para revogar? O congelamento desse valor, né? Porque o transporte aumenta, tudo aumenta, tá tudo aumentando. Então é importante que esse valor que está colocado com o nome auxílio transporte, ele também possa ser reajustado de acordo com a inflação. Então o que a gente pede? Que seja revogado esse congelamento no valor do auxílio transporte e que ele seja só apenas reajustado por decreto e que corta também esse auxílio nas férias, terço de férias e 13º salário, porque ele faz parte deste salário para estar no piso salarial do professor, tá certo? Então ele precisa, na verdade, ser incorporado ao nosso salário e não retirado. E é isso que a gente há algum tempo já vem pedindo, essa reincorporação, mas o Estado não faz essa incorporação no nosso salário, porque o Estado também vai precisar fazer alguns reajustes. O artigo 2, que a gente pede que ele altera, né? O inciso 1, artigo 27, na Lei Complementar 103/2004, passa a vigorar a seguinte redação.
Primeiro, a gratificação de 20% sobre o valor correspondente ao nível e à classe em que se encontra a carreira, ao professor, segundo a carga horária, para o exercício no período noturno, compreendendo a partir das 20 horas. Então, essa gratificação de 20%, tá certo? Que é o adicional noturno, ele para de fazer o cumprimento de como é atualmente, que o adicional noturno de terceiro turno na educação é contado a partir das 18 horas. E ele quer contar a partir das 22 horas o terceiro turno. Só que o terceiro turno não existe de madrugada na educação. O terceiro turno existe na educação a partir das 18. Então a gente pede a revogação e a retirada, da retirada do período noturno de 20 horas da carreira de QPMs e PSS, a partir das 18 horas e que passa para as 22 horas. E que isso vai diminuir significativamente no valor da gratificação recebida no seu salário mensal, desse professor. Então é importante a gente também compreender, por que tem essa gratificação de adicional noturno? Porque as empresas, elas trabalham de madrugada, em terceiro turno. Nós temos o terceiro turno no período noturno da escola, entre as 18 até as 20, em algumas até quase as 23 horas, tá certo? Então é importante a gente compreender isso. Outra alteração, o inciso 3, onde para o funcionário que laborar no período noturno com um valor de 20% sobre as horas trabalhadas, também a partir de 20 horas, considerando-se para o cálculo de gratificação o valor correspondente à sua classe em que se encontra na carreira. E aí o funcionário vai sair perdendo mais ainda, porque ele trabalha direto até às 23 horas ou às 22h30, Então ele vai perder esse adicional do terceiro turno totalmente. Então o que a gente pede para que revogue essa retirada adicional noturno de 20 horas na carreira do QFEB, que são os funcionários, de escola, a partir das 18 horas e que passa a 22. Então é que a gente que permaneça como está, iniciando às 18 horas o adicional e a gratificação. Outro artigo, que é o artigo 5º, que é a revisão da tabela remuneratória do quadro próprio do magistério, para adequação ao piso salarial profissional nacional, dar-se-á por ato do chefe do Poder Executivo, mediante a comprovação da disponibilidade orçamentária, ouvida previamente a Secretaria do Estado e da Educação e do Esporte e a Secretaria do Estado, Administração e Previdenciária. Então, o que a gente pede para ser alterado? Isso não é revogado. Que o reajuste desse piso salarial se darão por ato do Poder Executivo de acordo com a comprovação da disponibilidade orçamentária. A gente quer que altere para a seguinte proposta, que a revisão da tabela remuneratória do quadro próprio do magistério para a adequação do piso salarial nacional, Lei 11.738 de 2008, que dar-se-á ao mesmo mês e no mesmo percentual fixado pelo governo federal. É essa alteração que a gente pede nesse artigo 5º. O artigo 7. Os ocupantes do cargo de professor, quadro próprio de magistério e o quadro único do pessoal do Poder Executivo Estadual da Educação Básica do Paraná, em atividade nos estabelecimentos de ensino dos núcleos regionais de educação, Secretaria do Estado de Educação e do Esporte e nas unidades a elas vinculadas, perceberão a gratificação e a tecnologia de ensino, o GTE. Isso já é uma complicação, num valor de até R$800, até R$800. Veja só, gratificação tecnológica e ensino, no valor de R$800. Isso quer dizer que ele está sendo incorporado ao seu salário
como gratificação tecnológica de ensino. Você pode usar esse dinheiro como você quiser, mas o que o Estado for exigir de você, você vai ser obrigado a investir. Por quê? Ele coloca para que é essa gratificação? Para tecnologia. Não incorporável na iniciativa, bem como na sua utilização como base de cálculo para a concessão de quaisquer vantagem, inclusive férias e gratificações natalinas, que é a questão do 13º ou qualquer outro tipo de gratificação, tá certo? Então ele não vai ser incluído no seu salário e muito menos na sua aposentadoria. O que a gente pede? Que altere o seguinte, que a gratificação deve ser incorporada na remuneração, não que seja só uma gratificação, e logo deve inserir um desconto previdenciário para que a gente possa se aposentar com esse salário para efetivos de aposentadoria. Assim sendo, uma gratificação também deve ser paga nas férias, terço de férias e gratificações natalinas como 13º. Então é essa alteração que a gente pede. A gente não quer que não coloque essa gratificação, a gente quer que ela não seja gratificação tecnológica, porque isso também nos prende, né, a uma função específica desse dinheiro. A gente sabe que o Estado tem por obrigação de investir na escola, não nós professores investir na escola, porque a educação é do Estado, nós somos do Estado, o Estado tem que investir na gente, não a gente no Estado, porque a gente já paga os nossos impostos. É importante nós sabermos isso. Então é essa alteração, que essa gratificação se incorpore e que ela seja incluída em todos as outras gratificações que já são obrigatórias pelo regimento do trabalhador, tá? O artigo 8º, o GTE, né, que essa gratificação será suspensa em razão de afastamento do exercício funcional, quando esse exerce 15 dias consecutivos, reiniciando o pagamento a partir do seu retorno. Isso quer dizer, ele ficou doente por 30 dias, ele já não vai receber mais essa gratificação. Veja também outro problema, né? O que a gente quer? Que revogue esse artigo, tá? Que suspende o GTE em razão de qualquer afastamento de 15 dias, como licença médicas. Então a gente quer que revogue. Isso não é importante que esteja dentro desse projeto de lei, porque vai prejudicar muito o trabalhador. O trabalhador que ficar doente é capaz de morrer para não ficar doente, porque senão ele não vai ter o salário para poder pagar, por exemplo, o aluguel da tua casa. Artigo 9º. Não será devido o pagamento do GTE dessa gratificação em caso de afastamentos decorrentes de 1. Licença remuneratória para fins de aposentadoria. 2. Licenças para concorrer a mandato eletivo. 3. Licença para exercício do mandato eletivo. 4. Mandato sindical. 5. Licença para concurso de afastamento, aperfeiçoamento e especialização. 6. Participação em PDE que implique a interrupção das atividades. 7. Suspensão preventiva. 8. Não tem. 8 não tem. 9. Prisão preventiva e definitiva. 10. Licença especial. 11. Licença capacitação. 12. Disposição funcional para outros poderes do Estado, para órgãos dos poderes da União ou outros estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Então a gente pede para suprimir os incisos 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 e corrigir a numeração que está errada. Viu que eu estava fazendo a contagem que até me atrapalhei, porque do 7 ele pula o 8, então ele tem que corrigir e tem que suprimir esses incisos
que foi abordado nessa numeração, tá bom? Artigo 10, né, a gente que é o artigo 24, o funcionário receberá auxílio transporte correspondente a 421,27. Bom, é importante, né? A gente pede uma alteração nesse artigo 10, que é do artigo 24 do funcionário, que corrija o valor do auxílio transporte do QFEB. Proposta que nós pedimos que seja alterado nesse artigo. O funcionário receberá auxílio transporte correspondente a R$ 421,27, devendo tal valor ser corrigido sempre ao mesmo percentual e nas mesmas datas que forem concedidos os reajustes para os funcionários nos quadros deste quadro. A redação do artigo 24 da Lei 123 de 2008, porque ele só coloca: o funcionário receberá auxílio transporte correspondente a isso. Isso quer dizer que se passar 20 anos, não vai ter nenhum mais reajuste. Isso só é válido para agora. Você já parou para pensar como que será dentro dessa atual conjuntura que estamos vivendo, receber 421 daqui 5 anos? Se a cesta básica já está no valor de R$ 700 aqui no nosso estado? E aí, por último, o artigo 12, a gente pede que ele faz, né, a revogação do primeiro parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º do artigo 6 da Lei Complementar 103 de 2004. Isso é acabar com todos os tipos de... Sabe aquela tabelinha que tem de cargos e salários com promoção, progressão e elevação todo? Não vai mais existir. Não existe mais você saber quanto que você vai receber se você estudar tanto e tiver uma avaliação positiva. Não existe mais essa tabela. Então a gente pede para que se revogue esse artigo 12, que revoga todos esses parágrafos importantes para o servidor público, para revogar toda a estrutura da tabela salarial de QPM nos níveis e classes e diferenças entre eles. Porque daí a gente não vai ter mais essas diferenças. Não vai ter mais o porquê a gente fazer cursos. Não vai ter mais o porquê, quanto que a gente, vamos supor, eu fiz uma especialização, qual vai ser o meu nível, qual vai ser minha classe, né? Não vai ter. Vai ser o Estado que vai dizer: você merece classe 1 do nível 2, porque você fez a especialização. Porque é ele que vai dizer sim ou não. Não tem uma tabela que dá isonomia total e não tem cara, e não tem olho, e não tem boca, entendeu? Porque a tabela, ela serve para não selecionar quem vai ganhar, quem não vai ganhar. A tabela, ela vai dizer: se você fez e alcançou isso, é isso que você recebe. Você sabe quanto que você vai estar ganhando se você fizer o PDE e fizer todas as progressões de formação e não faltar e fazer tudo certinho, ter assiduidade na escola, ter, né, o seu desempenho valorizado, né, e você se desempenhar para aquilo. Você vai saber que a cada 2 anos você terá, né, um benefício por todo esse seu empenho, esse seu trabalho. Essa é a informação que eu tenho para deixar a todos os professores, né, que é importante entender que agora, né, segunda-feira, estamos em greve. A gente vai ficar em greve enquanto esse projeto estiver na LEP para ser votado. E eu chamo todos os professores, né, e peço que a comunidade entenda, né, o que isso significa para a educação e para todos nós que usamos a educação, né, que é a valorização desse lugar que nós usamos, que é a classe trabalhadora, a classe mais pobre da nossa sociedade, para que um dia possa alcançar os seus objetivos com conhecimento.
Eu coloco aqui para vocês a importância da greve segunda, terça e quarta, porque depois a Assembleia Legislativa entra em recesso e só volta em fevereiro, e a importância, né, dessas alterações que são muito importantes dentro desse projeto de lei. Tá certo? Então, eu peço a colaboração de todos, eu peço que a categoria venha para a greve junto com a gente. Estamos na luta. Não esqueçam de curtir o meu vídeo, de compartilhar e de se inscrever no meu canal. Um grande beijo e até semana que vem.